Hola, soy Guillermo Ribeiro y estos son los pasos del camino. Olá, Admir Alves. É um prazer tê-lo aqui como meu convidado no Passo del Camino. É mesmo muito bom que você tenha aceito este desafio. O meu muito obrigado por isso e espero que goste. E se estiver de acordo podemos começar, pode ser? Pode ser. É uma honra muito grande participar do seu programa, das suas plataformas e das redes sociais. Estou aqui para responder ou a gente trocar umas ideias e conversar o que for preciso. Olha, uma das coisas mais míticas do Caminho de Santiago, seja de que caminho for, é o momento da chegada naquela catedral, que para mim é o esplendor, é uma coisa incrível. O que é que uma pessoa sente, ou neste caso, o que é que você sente ao chegar na Catedral de Santiago de Compostela? Bom, o caminho todo em si foi a emoção sempre. Cada dia era uma emoção nova, diferente, todo dia. Mas quando ia se aproximando a Catedral de Santiago, a emoção, claro, o coração bateu mais forte. E ao entrar na Catedral mesmo, ao chegar no pátio da Catedral e ver que tinha realizado o caminho, 30 e tantos dias, muito sofrimento pelo caminho, a emoção foi muito grande, sabe? E de estar ali presente, em frente à catedral, chorei muito de emoção, de alegria de ter conseguido completar o caminho. Então a emoção é assim, é uma coisa muito inexplicável, sabe? Mas é muito gostoso assim, chegar à catedral, né? Porque você caminha esses 30 e tantos dias justamente para isso, para chegar na catedral. Claro, durante o caminho você também tem suas emoções e tudo, mas nem se compara como chegar na catedral. Olha, eu infelizmente ainda não tive a oportunidade de fazer o caminho francês, mas tenho outros caminhos, já levo 5 caminhos, 3 vezes o caminho português, o ano passado o caminho primitivo. E este ano, felizmente, mesmo no meio da pandemia, consegui fazer o caminho de inverno, que é uma alternativa ao caminho francês, que sai de Ponferrada, que é um dos lugares míticos com o Castelo dos Templários de Ponferrada, que é um dos lugares míticos do caminho de Santiago, neste caso, do caminho francês. Como é que foi passar num caminho que leva 30 dias, como é que foi passar por lugares míticos, não só do caminho, mas cidades históricas de Espanha, como por exemplo os Pirineus, aquela etapa de Saint-Jean-Pied-de-Port a Roncesvalles, Pamplona, Hemingway e os touros, Burgos e a sua catedral magnífica, e Sebreiro, entrada na Galícia, que é sempre muito especial, numa subida muito difícil, Astorga, entre muitos outros. Como é que foi para você passar por estes lugares tão especiais? Olha, na verdade foi assim maravilhoso. Eu comecei em Saint-Jean. Quando eu cheguei em Saint-Jean, era um dia muito bonito de sol. Aí me hospedei no albergue. Quando eu saí pela manhã, estava chovendo. Aí eu sabia, né, tive que pôr o pé na estrada para enfrentar os Pirineus. Peguei chuva, foi um dos piores dias, assim, um dos piores trajetos foi já no primeiro dia subir os Pirineus com chuva, e eu não estava bem preparado, como por ser o primeiro dia, e cheguei em Roncesvalles no meio da tarde, né? Então eu saía umas 7 horas da manhã de Saint-Jean, cheguei em Roncesvalles eram umas 3 horas da tarde, 4 horas no máximo. Então eu vi que como eu consegui atravessar os Pirineus com chuva, subir, descer, passei muito frio, porque mesmo estando com roupa preparada, olha que lindo, com roupa preparada, você pega frio, você se molha, sabe? Então o obstáculo foi muito grande. Então eu pensei assim, eu passei por esse primeiro obstáculo, os outros de agora em diante vão ser mais fáceis. Aí peguei chuva até Pamplona, pernoitei em Zube, Pamplona, e depois de Pamplona para frente comecei a pegar dias com sol. E aí
Na Cruz de Ferro peguei um pouco de neve em cima da Cruz de Ferro, Sim. chegando na Cruz de Ferro. E no mais, assim, os dias começaram a ficar gostoso para caminhar, porque era primavera, né? Amanhecia fresco, pegava sol durante o dia, mas bem gostoso mesmo. Aí o Sebreiro é uma jornada muito dura, né? É praticamente um segundo Pirineus, né? E foi, cada dia, cada caminho, cada cidade que se chegava era uma emoção muito grande, tanto cidade pequena como cidade grande, como León, Astorga, Burgos, e outras que agora me foge a memória, Pamplona e outras tantas pequenas, né? Mas assim, cada cidade tem seu charme, cada vilarejo tem seu charme, cada quilômetro do caminho tem seu charme, sua beleza sem igual. Vamos voltar um bocado ao início do seu caminho. Assim, Sim. quase toda a gente, ou seja, muitos peregrinos consideram que o caminho de Santiago, que a experiência do caminho, não exatamente, mas que a experiência do caminho é como os ingleses dizem, life changing, é uma mudança de vida. Fazer o caminho dá-nos algo diferente para que nós podemos fazer isso quando voltamos a casa. No seu caso, o que mudou na sua vida depois de fazer o caminho de Santiago? Mudou muita coisa. Eu aprendi a ter paciência na vida, a ouvir as pessoas, ser humilde. Isso tudo você aprende no caminho, né? E assim, eu vi as pessoas falando, eu estou fazendo o caminho pela segunda, pela terceira, pela quarta vez. Eu imaginava, essas pessoas não são normais, porque eu estou fazendo uma vez só, para mim já está ótimo. Porém, quando eu cheguei no Brasil em casa, depois de 30 dias, já estava com vontade de fazer o caminho novamente, sabe? Então, assim, aí eu entendi por que as pessoas fazem 2, 3, 4, 5 vezes. Igual eu conheci pessoas que estavam fazendo pela quinta vez o caminho, sexta vez, sabe? Eu digo, então agora eu entendo o porquê, a mística do caminho. 30 dias em casa já deu vontade de fazer o caminho e estar no caminho novamente. É incrível. Tanto que eu iria fazer novamente agora em maio, né? O mesmo caminho eu iria fazer, só que talvez de bicicleta ainda estava em dúvida, mas devido à pandemia tive que cancelar, mas já estou com passagem comprada do Brasil para a Espanha novamente, e o ano que vem quero fazer, em março, abril, mais tardar, quero fazer novamente. Vai muito bem, olha, eu posso ser muito sincero consigo e não estou a dizer que você tem que o fazer ou não. Mas o primeiro caminho que eu fiz foi de bicicleta, e foi o caminho português como português. Fiz o caminho de bicicleta. É diferente. Sim. É diferente. Se calhar não se sente tanto o que se sente quando se está a caminhar. No sentido em que você passa muito depressa por certos lugares. Eu não estou a dizer que você não deve fazer. Que foi uma experiência, para mim, atenção, foi incrível. E mudou a minha vida. O meu primeiro caminho mudou a minha vida. Não? Mas a pé tem outro significado, quer dizer. Sim, outro significado, porque você caminha, você vê uma paisagem bonita, você para, você aprecia, você tira uma foto, uma fotografia. E de bicicleta não, de bicicleta você vai mais num ritmo mais rápido. Passou por algum lugar bonito, alguma paisagem bonita, você, não vou parar, não vou voltar, e você continua. Então você aprecia muito menos. Sim. Eu talvez penso em fazer de bicicleta pelo meu tempo disponível, sim. Entende? Então eu terei talvez 20 dias, mas estou tentando pegar minhas férias mais 10, 15 dias para fazer a pé novamente. Então aproveitar, curtir mais do que a primeira vez. Hein? Mas isso tem uma opção. Só você sabe que existe, existem muitos mais caminhos. Olha, eu posso ser, eu sou português e eu adoro o caminho português, mas há um caminho ainda quero fazer incrível, ainda quero fazer o português. Mas há um caminho incrível que há quem diga que ainda é mais duro que o caminho francês, apesar de ser muito mais curto, mas eu nem sei explicar. Eu estou a falar do caminho primitivo. O caminho primitivo sai do Oviedo. São 13 km, são 13 dias a caminhar, mas que é uma coisa inesquecível. Acredito. É brutal mesmo, brutal, nem sei explicar, porque
até os últimos 100 km, pronto, os últimos 100 km já são mais normais. Sim. Mas 1 quilômetro percorrido no caminho é interessante. 1 quilômetro, um dia percorrido no caminho, ele se torna inesquecível. A segunda opção seria o caminho do norte, o caminho da costa o caminho da norte Espanha, também é né? lindíssimo. Mas eu estou a falar este primitivo, por exemplo, você tem a opção, porque está nas Astúrias, de começar a fazer o caminho norte em Irún e em certa parte baixar um bocado e enganchar com o primitivo. E, eu nem sei, o primitivo, até os últimos 100 km, o primitivo tem 320 km mais ou menos. Mas desde o primeiro dia até aos últimos 100 km é de uma beleza extraordinária que uma pessoa sente-se tão bem ali. É cada dia mais belo um que o outro. Nós passámos por um ponto que fazemos uma etapa que é chamada a Ruta dos Hospitales, que são mais ou menos 28 km, onde não temos nada, é pura montanha. É montanha, nós estamos acima dos 1000 metros de altura. É o que podemos equiparar aos Pirineus, mas são 28 km de uma beleza que você tem em muito poucos lugares do mundo. É muito bom. E se você tiver a oportunidade, aconselho a fazer porque é muito bom, é muito bom. Não obstante, eu adoro o caminho português. Mas o primitivo diz-me muito. Sim, não tem igual. Realmente, todos estão lindos, mas cada um tem seus charmes, suas belezas diferentes, né? E mas atenção, todos valem a pena. Eu estou a falar que o caminho português é o meu caminho, atenção. Claro. Eu sou hospitaleiro voluntário num albergue no caminho português. Ah, que legal. É uma experiência muito boa. Voltando agora a você. Que você já preparou-se bem, imagino eu, mas que conselhos você pode dar a um peregrino novo? Agora? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Que conselhos? Imagino que um amigo seu quer fazer o caminho e é a primeira vez que vai fazer o caminho. O que é que você lhe diria? O que é que você lhe disse? Um amigo meu vai fazer um caminho, o que eu diria para ele? Isso mesmo. Algumas sugestões, dicas, sim, né? Sim. Principalmente a bota, assim, eu penso no equipamento, né? Sim. Porque eu comecei com uma bota errada, no meio do caminho tive que comprar outra. Minha mochila era uma mochila errada, não ouvi os conselhos das pessoas. Então eu penso assim, o fundamental para o caminho, uma bota boa para caminhada, uma mochila boa que se adere, que se formate bem ao corpo, e essas coisas mínimas. E preparo, né? Preparo físico, alguma coisa tem que ter. Eu, antes de começar o caminho, eu treinei por 3 meses. A pé, treinava final de semana, enchia a mochila, saía dias de sol, verão aqui no Brasil, e ia treinando. Calo, bolha nos pés, apareceu pouca coisa, isso é normal, mesmo você treinando, não treinando vai aparecer. Mas assim, um conselho mesmo que eu daria, leva o mínimo, se desapegue de tudo, leva o mínimo que puder. Eu levei muita coisa, deixei muita coisa pelo caminho nos albergues, nas caixas de donativo. Então assim, hoje eu iria com outra mentalidade, pelo fato de ser a segunda vez, você já vai com outra experiência, né? Mas eu diria assim, faça o caminho, tire 30 dias, 20 dias, porque é uma coisa que não tem preço, é uma coisa que você vai ficar para sempre na sua memória. Eu aconselho, faça o caminho. Você disse tudo. Independente de qual caminho. Não tem preço, não tem preço. Vamos agora ao ponto principal desse projeto, que é dar voz ao peregrino e dar voz às suas experiências, às suas histórias do caminho. Toda a gente que fez o caminho sabe que o caminho é especial. Sabe que nós passamos momentos que eu gosto de chamar as coisas do caminho que ninguém sabe explicar, momentos marcantes que podem ser momentos simples, pode ser uma coisa, pode ser ver uma flor, ou ver uma planta, ou ver uma pessoa. Sim. Que nos marcam muito. Você pode nos contar alguma história, alguma experiência que tenham marcado muito o seu caminho? Sim, tenho várias, mas eu vou Uma, passar... duas, três, o que você quiser. 2, 3. 3 experiências. A primeira foi nos Pirineus. Quando eu estava chegando, eu já havia caminhado, penso eu, uns 10 quilômetros. Eu estava com muito frio, eu não tinha me alimentado pela manhã.
e eu estava assim, a mão congelada, porque eu estava todo molhado, que era muita chuva, e eu estava a ponto de desistir do caminho. Eu pensei, eu vou desistir porque eu não vou conseguir o caminho. Fiz uma oração a Deus, pedi a Santiago, que me desse forças para conseguir terminar ao menos aquela primeira etapa. Mas eu estava fraco, eu pensei, eu vou caminhar mais uns 100 metros e se eu não conseguir, eu vou selhar, vou pegar um táxi, vou voltar. Pois Deus parece que ouviu, assim, depois de 100 metros caminhando, eu encontrei uma van, um carro, vendendo frutas, café, chocolate quente. Então, ali eu consegui repor as energias, sabe? E realmente eu chorei naquela hora, eu pensei, Deus, obrigado. Repôs minhas energias e pronto. Dali até Roncesvalles foi muito tranquilo. Incrível. Então foi assim, mesmo parece que naquela hora, quando eu estava prestes a desistir, eu pedi, Deus, não deixa eu desistir no primeiro dia, me dê forças. E realmente ele colocou, parece aquela van, não é que ele colocou, já estava ali, mas ela apareceu na minha frente justamente na hora que eu mais precisava. A segunda, assim, uma passagem marcante que eu tive, eu só não me lembro a cidade, que era um vilarejo, pequeno, e eu entrei numa das muitas igrejas pelo caminho para carimbar a minha credencial, né, o selo, né. E chegando lá, era uma igreja simples, pequena, tinha uma senhorinha na entrada carimbando a credencial. E quando eu saí, fiz umas orações lá dentro, quando eu voltei para carimbar, ela pegou na minha mão, olhou bem nos meus olhos e falou umas palavras bonitas. E eu tenho minha mãe tem 84 anos, né? E na hora, sim, eu imaginei a minha mãe me dando os conselhos do caminho. E aquela senhora... devia ser uma freira da igreja ali que cuidava, sabe, assim as lágrimas correram na hora e foi assim uma injeção de ânimo mesmo, realmente, para ir mesmo. Aí ela me deu um rosário, alguma coisa lá da igreja, da catedral lá, e fui. E outras, assim, outras coisas daí, essas que acontecem, de cozinha de albergue, de mercado, essas coisas assim, sabe, que são tantas coisas, mas assim, as duas que mais me marcaram foram essas mesmas. Você agora tocou exatamente onde eu queria que você tocasse. Eu, numa das primeiras e das experiências que também mais marcou no primeiro caminho, como eu disse para você, o meu primeiro caminho eu fiz bicicleta. E foi de Braga, da minha cidade, até Santiago, e voltei. Foi ir e vir. Foram mais ou menos 400 km de bicicleta. E no caminho de volta, no albergue, numa cidade aqui em Portugal, chamada Valença, perto, final de outubro e início de novembro, agora não me lembro, estávamos aí no albergue cerca de 20 peregrinos e um deles era brasileiro, e o peregrino brasileiro, jovem, não devia ser muito mais velho do que eu, juntou toda a gente no albergue e falou com eles e pediu-lhes, dê-me 2 euros ou algo assim, que eu vou fazer, vou ali ao supermercado, que havia um supermercado mesmo ao lado do albergue, vou ali ao supermercado, vou comprar comida e vou cozinhar para todos. Então ele cozinhou para as 20 pessoas que estavam no albergue, gente de todo lado do mundo, e almoçámos ali, jantámos nesse caso, ali, que foi uma coisa incrível. Isto para dizer o quê? Eu conheço, e infelizmente 2 deles conheço pessoalmente, no caminho de Santiago, principalmente no caminho francês. Existem muitos, mas muitos peregrinos brasileiros. E os peregrinos brasileiros gostam tanto do caminho como muita gente. É algo incrível. Eles apegam-se muito ao caminho. Apegam-se a tal ponto que eu conheço gente, se calhar você também pode conhecer de quem eu estou a falar, que se muda para a Espanha e abre um albergue aí no caminho. Sim. Eu conheço pessoalmente 2. Conheço a Patrícia e o Xavier. O Xavier é espanhol, mas a Patrícia é brasileira. A Patrícia fez o caminho francês em 2010, em 2015. Conheceu o Xavier, um espanhol. Apaixonaram-se. Deram-se muito bem, ela mudou-se para a Espanha, casou com ele, tiveram uma filha que é a Sofia e abriram um albergue no caminho primitivo. Outro desses exemplos são os xistos.
Os xistos, Sim. sabe quem são os xistos? Sim. Sei. O Orlando e o Ramiro apaixonaram-se por caminho Sim. e tem um albergue em Santiago de Compostela. Tiago. A Nati de Puente de la Reina, outro albergue. E isto para lhe perguntar, porque é que você acha, ou qual é a sua opinião, porque é que os brasileiros, é assim, toda a gente gosta do caminho, eu não encontro, assim, eu por exemplo, eu não conheço uma pessoa que só tenha feito um caminho e que só vá fazer um caminho. Posso ter feito o caminho, mas já está a pensar no próximo. Sim. Meu caso, eu fiz uma vez. Sim. Mas eu quero fazer duas, três, quatro, quantas vezes? Exatamente. Quantas vezes? Eu não conheço uma pessoa que só tenha feito um caminho. E nesse sentido... E que não quer fazer mais. E que não quer fazer mais. Não conheço. Não. Porquê é que você acha... Porquê é que os brasileiros gostam tanto do caminho? Qual é a sua opinião nisso? Eu penso assim, ó. O que me incentivou a fazer o caminho pela primeira vez? Em 1900 e, penso eu, 90, 89... eu li o livro do Paulo Coelho, Diário de um Mago, com certeza você já ouviu falar. Sim. Então, muitos brasileiros leram esse livro. Eu acredito que muitas pessoas, isso motivou a muitas pessoas a fazerem o caminho. Eu sempre quis fazer o caminho desde quando li o livro, Sim. seja em 1990, mas por uma questão ou outra nunca pude. Ou não tinha tempo, ou não tinha dinheiro, ou um problema outro a cá, outro a colar, não me impediu de eu ir. Então, em final de 2018, eu coloquei na cabeça, eu disse, não, eu vou fazer o caminho. Em 6 meses eu tirei tempo para ir, juntei dinheiro para ir, e fiz em 6 meses eu consegui embarcar no avião e ir. Então é assim, você consegue, é só tirar tempo e guardar uma grana que você consegue. Eu conheci muitos brasileiros no caminho, fazendo o caminho, eu devo ter conhecido umas 20 pessoas do Brasil todo. Em León conheci eu esqueci o nome dele agora, mas eu conheci um voluntário que ele estava lá fazendo pela 4ª vez o caminho, e pela 4ª vez ele era voluntariado. As outras 3 vezes ele fez com a esposa, mas aí o ano passado aí ela não pôde ir porque ela fez uma cirurgia. Ele é lá do Rio Grande do Sul, é um estado vizinho aqui perto de onde eu moro. Eu moro em Santa Catarina e ele é do Rio Grande do Sul. E se não me falha a memória, acho que é João o nome dele. Um grande abraço, se ele ouvir essa reportagem ele vai saber do que é. E assim, então muitos brasileiros realmente, como você falou, tanto no caminho como voluntariado. Então eu penso assim, que a grande motivação foi o livro do Paulo Coelho. Sim. Eu já perguntei para algumas pessoas no caminho, as pessoas falavam a mesma coisa. Depois, porque eu li o livro do Paulo Coelho e tal, então as pessoas fizeram isso. Mas sabe o que é mesmo incrível? É que pronto, nós somos europeus, é muito mais fácil viajar dentro da Europa, nós temos espaço Schengen, é muito mais fácil. E vocês brasileiros é muito mais difícil, não só a questão da viagem, mas também a questão do dinheiro. É que o real está muito baixo em relação ao euro. Sim. E isso não impede as pessoas de virem para o caminho, é incrível. Não, realmente. Sabe? É o que eu falei. Quando a pessoa quer, ela consegue, ela tira tempo, ela consegue juntar um dinheiro e consegue fazer. Né? Eu conheci alguns espanhóis, eu lembro assim, eu conversei com 1 ou 2 espanhóis, eles estavam fazendo, eles iam fazer uma semana, daí o ano que vem ia fazer mais uma semana, sabe? Então é mais fácil, como você falou, né? Sim. Nós temos que atravessar o oceano todo, né? Então Não, e as viagens para a Europa daí não são. Eu tenho amigos brasileiros que não são peregrinos, mas que vivem aqui em Braga, existem muitos, e eles facilmente me dizem que a dificuldade é enorme. E o que eu vejo é que mesmo a dificuldade que passam para poder fazer o caminho faz com que eles ainda mais gostem e mais apreciam do caminho. Sim, justo. Por toda a preparação, pelo trabalho que é para você. Não é fácil. Eu sou uma pessoa simples, humilde, então assim, para conseguir juntar aí, sei lá, 2.000 euros, que eu gastei, foi muito econômico, né? Eu não gastei 2.000 euros, gastei bem menos, né? Eu gastei na faixa de 20 euros por dia, entre alimentação e albergue, né? Aí, mais com passagem, tudo, deu bem mais de 2.000 euros. Então, aqui para nós, 2.000 euros é muito dinheiro, né? Sabe, então, volta de 8 mil reais, mais ou menos, né? Oi? 8 mil reais, mais ou menos. Não, dá mais. Hoje dá uns 13 mil reais. O euro está 6... €1 R$6,20. Dá uns 12 mil reais. 12 mil reais. Uhum. É isso. Então é muito Mas dinheiro. assim, é muito econômico.
Eu comprava nos mercados alimentação, fazia na cozinha do albergue, pegava albergue público, né, pagava 6 euros, 8 euros, 10 euros, entende? Então e os outros 10 euros eu gastava em alimentação. Porque se você for ficar em hotel privado, for jantar todo dia em restaurante, comer menu do peregrino, pode preparar 30, 40, 50 euros por dia. Tem pessoas que fazem, claro, quem pode, né, faz, tranquilo. Só que perde a essência do caminho. Você ir lá e passar mordomia, você tem que se sacrificar um pouco no caminho. Você compartilhar. Você disse tudo. Né? E assim, dormir no albergue, um albergue de Pamplona, eu dormi no albergue Jesus de Maria, eu penso que devia ter umas 200 pessoas em 200 albergues, é muita gente. O albergue Jesus de Maria em Pamplona é muito lindo, sabe? Então assim, você faz amizade, conheci muitas pessoas lá, a gente caminhou 2 dias, 3 dias junto, uma semana, aí depois a gente muda, se separa, porque um quer ficar um dia mais na cidade, ou um apressa mais o passo, o outro mais devagar, então você não consegue ter sempre o mesmo ritmo, né? É incrível. Admir, estamos terminando, mas antes queria fazer a última pergunta. Sim. O que é que você diria a uma pessoa que nunca fez o caminho? Como eu vou te explicar? Eu fiz assim não porque alguém falou vai fazer o caminho, não, eu fiz porque eu tive vontade. Sempre lia, sempre alguma coisa sobre o caminho, né? Mas a pessoa que nunca fez, alguns aqui onde eu moro, na minha cidade, é um lugar pequeno onde eu moro. Então assim, quando eles viam eu treinando com a mochila nas costas, dias de sol, eles achavam que eu era louco. Assim, o que o cara tá fazendo com a mochila nas costas? Aí quando eles ficaram sabendo que eu ia fazer o caminho, 30 dias, aí eles vieram, me deram os parabéns e tal e tal. Hoje, eu tenho umas 4, 5 pessoas esperando passar a pandemia, que irão fazer o caminho também, se baseado em mim, sabe? Aí vieram pedir orientações, como se faz, como isso e aquilo. Então a gente já fez reuniões, já fizemos reuniões, expliquei pro pessoal, é assim, tem que ir assim, levar isso, levar aquilo, sabe? Não pensa que você vai chegar no albergue e vai ter privacidade praticamente zero, mas é até a essência do caminho. Sim, você dividir, repartir, e ser o meio do caminho. Né? Então, eu diria para uma pessoa que nunca fez o caminho, vai, faça e deixa acontecer. Aí lá no final você vai ver que valeu a pena. Independente do que você passar no caminho. Você vai passar dor, você vai ter emoção, você vai chorar, você vai rir, você vai passar tudo na vida. Eu tinha dias que eu caminhava o dia todo sozinho para pensar, refletir na vida. Não queria conversar com ninguém, não queria caminhar com ninguém. Várias vezes eu caminhei sozinho. Mas aí de um pouco você encontra alguém que puxa conversa, claro, você conversa. Mas o ideal mesmo é você se enturmar, fazer amizade. Nos albergues mesmo, na hora da janta, sim, vinho, é muito gostoso. Muito obrigado por esse bocado, foi incrível, Admir. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. O caminho é assim, se a gente for ficar conversando mesmo sobre o caminho, que a gente começa a lembrar de um dia, eu me lembro de todo dia do caminho, eu me lembro em cada albergue que eu dormi, então eu fiz um diário, tenho tudo anotado. Eu tenho muitas fotos no meu Facebook, então assim, às vezes quando eu me sinto meio triste, eu começo a rever as fotos, os vídeos, e assim, sabe, é um santo remédio, passa... Y hasta aquí los pasos del camino. Nos vemos en el siguiente episodio.